Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio 19 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Vitória Amaral, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Victoria Alves, também estudante de jornalismo. No episódio de hoje, iremos continuar a nossa conversa com a professora, pesquisadora e física do Departamento de Física da UFMG, Carla Balzuit. Ela irá nos contar sobre as pesquisas que tem desenvolvido, que envolvem ciências forenses, cristalografia e microscopia aplicada na ciência do patrimônio. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui. O tempo é quando você quiser. Para quem não conhece, Carla possui graduação e mestrado em Física pela UFMG, doutorado em Ciência da Natureza pela Universidade Católica de Nijmegen, na Holanda, e pós-doutorado pelo Centro Nacional de Microscopia Eletrônica do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, em Berkeley, Estados Unidos. É professora de Física na UFMG e desenvolve pesquisas na área de Física do Estado Sólido. É professora de Física na UFMG e desenvolve pesquisas na área de Física do Estado Sólido, atualmente em microscopia eletrônica. Suas especialidades envolvem a microscopia eletrônica, cristalografia, nanomateriais, minerais, cristais sintéticos, metais e ligas. Professora, para começar, vamos falar sobre a microscopia eletrônica. Poderia nos dar uma visão geral de como ela funciona e no que ela se destaca em relação a outras técnicas de imagem de alta resolução? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos. Muito obrigada, novamente pelo convite para essa segunda parte. Bom, então vamos lá. Microscopia eletrônica. A gente tem que pensar que microscopia, começa lá pela parte de microscopia óptica, lá em 1600, 1700, quando o pessoal coloca duas lentes, em conjunto e começa a enxergar coisas que o olho da gente não enxergava, Então, a primeira associação da palavra microscopia é com a parte de imagem, O grande diferencial da microscopia eletrônica em relação a, por exemplo, a microscopia óptica é que, além da imagem, na verdade, eu tenho um equipamento onde, em vez de eu ter luz, visível, hoje em dia existem microscópios também com infravermelho, com ultravioleta, eu tenho um feixe de elétrons, eu tenho um feixe de partículas, elétrons carregados negativamente, que eu vou incidir na minha amostra, E essa interação do meu feixe de elétrons com o meu material, ele vai gerar partículas ali dessa interação. Eu posso pensar, por exemplo, que nem num joguinho de bilhar, Eu vou pegar uma bolinha e vou jogar contra uma outra bolinha, que é o meu material. E aí eu vou observar como que essa interação aconteceu, para onde foram essas minhas bolinhas. E aí eu penso, uma das formas da gente interpretar é que eu tenho elétrons saindo do meu material. Só que quando eu tenho elétrons saindo do meu material, se vocês pensarem lá na química, do ensino médio, não sei se vocês vão lembrar daquelas caixinhas que a gente preenchia, spin para cima, spin para baixo, nível 1S, 2S, 2P. Exatamente, Então eu tenho as minhas camadas onde eu vou, pensar que aqueles elétrons têm uma determinada energia. Então, se o meu elétron tem energia suficiente para arrancar um elétron de uma camada mais interna, aquele átomo fica, que nem a gente fala, num estado alterado, no estado excitado. Então, tem elétrons das camadas superiores ou com energia mais baixa vão cair para dentro das camadas ou vão preencher aquela energia mais ligada. E aí eu vou emitir o que a gente chama um fóton, característico daquela diferença de energia.
Então, né, frequentemente são fótons de raio-x ou fótons, né, de catodoluminescência, que é mais, né, no infravermelho, né, no visível também. Então, dependendo do tipo de detecção que eu tenho, né, no tipo de sensor que eu acoplo no meu microscópio eletrônico, além da minha imagem, eu também tenho informação de qual elemento químico está compondo aquele meu material. E eu tenho também acesso, né, a como que esses elementos vão se organizar, que é o que a cristalografia estuda, né? Então, eu uso tanto raio-x quanto elétrons, quanto nêutrons, né, para interagir com o meu material, e eu vou observar o resultado daquela interação, e esse resultado vai me trazer informações tanto, né, da morfologia daquele meu material, ou dos átomos que compõem o meu material, ou de como esses átomos se organizam, tá? Então, isso de uma forma muito, né, resumida aí no caso, né? Obviamente, são equipamentos diferentes, né? Tem sensores acoplados diferentes, né? Eu tenho equipamentos diversos de raio-x, eu tenho microscópios eletrônicos diversos, e cada um tem que ser configurado ou especializado para aquele tipo de observação. Então, eu vou ter microscópios eletrônicos que são bem simples, eu só consigo, né, ter uma imagem daquilo, né, do meu material. Ou eu consigo acoplar alguns outros sensores, ou a gente chama de detectores, que a gente consegue as informações químicas. Então, você tem uma variedade muito grande, né, de equipamentos que podem, né, te trazer essas informações. Então, o grande diferencial de um microscópio eletrônico é que eu consigo localmente identificar qual elemento químico está presente ali, tá? Que eu não consigo fazer isso com o meu microscópio óptico. Um aspecto muito interessante dessas pesquisas é que trabalha com diversas áreas, já que você atua também com profissionais da Escola de Belas Artes e também com pesquisas forenses. Primeiramente, sobre a interface com a arte, como a microscopia é usada para contribuir com esses profissionais, e como a microscopia eletrônica pode mostrar detalhes ocultos nas camadas de uma pintura que podem revelar alterações feitas ao longo do tempo. E quais são os desafios? Essa área é muito interessante, porque a gente tem realmente uma quantidade muito grande de desafios. E muitas vezes, né, numa análise de algum problema, você não usa somente um tipo de técnica, né? Então, não é só a microscopia eletrônica, e a gente trabalha em conjunto com outros profissionais para ter uma ideia geral sobre aquele tipo de problema. Então, por exemplo, em pinturas hoje em dia, você tem uma conjunção de técnicas diferentes, misturando muitas vezes raio-x com microscopia eletrônica e com a parte de história da arte também, né? Então, é super importante o papel do historiador para entender aquela época, aquele profissional, aquele pintor ou, né, aquele artista. Então, o que às vezes a gente consegue trabalhar em conjunto? Porque para a microscopia eletrônica eu tenho um pequeno problema. Eu preciso de uma amostra da pintura, porque o meu equipamento ele funciona sob vácuo. O que significa isso? É um equipamento fechado, onde eu retiro o ar daquele equipamento, tá? Para conseguir ter o meu feixe de elétrons, que nem eu falei agora, incidindo em cima do meu material. Então, eu preciso tirar uma amostra do meu material. Isso, às vezes, é complicado, né? Porque são pinturas, então a gente trabalha com fragmentos de pintura, às vezes, muito pequenos, menores do que 1 milímetro, tá? São retirados, às vezes, com a ponta de uma agulha, né? Para não danificar a amostra. Já a técnica de raio-x, né, hoje em dia você tem o desenvolvimento de
técnicas onde você consegue mapear uma pintura inteira. A gente vai ter, inclusive, um professor famoso, né, da Bélgica, professor Koen Janssens, vindo para, né, participar de um simpósio em Santos, né, durante um congresso da Sociedade Brasileira de Materiais, tá? E ele é um dos principais pesquisadores na área que a gente chama de macro difração de raio-x e macrofluorescência de raio-x. Então, eles têm pinturas que têm metros, né, alguns metros né, a dimensão, né, e você consegue fazer raio-x daquela pintura inteira. E o que a gente enxerga com o raio-x? Você, às vezes, consegue enxergar o desenho que o artista fez, por exemplo, com carvão ou com grafite embaixo. E aí você consegue ver que a pintura que está em cima é um pouquinho diferente do que foi desenhado originalmente, tá? Ou às vezes você consegue identificar que um determinado artista, ele reaproveitou uma pintura anterior. Então você acha uma pintura totalmente diferente debaixo daquela pintura, porque vocês têm que pensar, artistas, né, já há séculos, né, até hoje em dia, é uma vida muito dura. Você precisa de dinheiro para comprar tinta ou para ter as suas tintas, né, antigamente. Não é barato. Você precisa de dinheiro para, né, conseguir comprar todos os materiais, inclusive aonde você vai pintar, né? Então, o raio-x ele já te mostra isso. E aí você tem uma fluorescência de raio-x, do mesmo jeito que no microscópio. Você vai ver como que aquele pigmento, às vezes, qual elemento químico vem daquela região. Qual que é a diferença aí entre, né, eu identificar o elemento químico com raio-x ou com microscopia eletrônica? Com raio-x, a área que eu vou investigar, ela é maior. Com o microscópio eletrônico, eu consigo acessar uma área muito menor. Então, por exemplo, a gente tem nas estátuas, principalmente, né, nas igrejas mineiras, a gente tem muitas vezes o folheado a ouro, né? E essa folha de ouro, às vezes, tem uma espessura muito pequena, porque o ouro, ele é muito dúctil. O que significa isso? Com uma folha de ouro de pouquíssimos gramas, eu consigo preencher metros, porque eu vou esticando essa folha, esticando. Então, eu vou ter nanômetros de ouro, às vezes, né? E no microscopia de raio-x, eu, às vezes, não consigo enxergar bem essas camadas, porque eu vou olhar tudo misturado. Na microscopia eletrônica, eu vou pegar um fragmentozinho dessa amostra e vou conseguir medir a espessura daquelas camadas diferentes que foram utilizadas pelo artista. Então, a microscopia eletrônica vai complementando a informação que eu tenho de raio-x, que também eu vou complementando com a história daquele artista, o que ele tinha acesso, né? E aí, algumas das coisas muito interessantes que estão começando a acontecer, e aí, pensando no gancho do ouro, tem um trabalho interessantíssimo de uma pesquisadora portuguesa chamada Maria Filomena Guerra, que ela conseguiu, não com microscopia eletrônica, mas com técnicas sofisticadíssimas e muito precisas de raio-x, identificar em moedas de ouro da onde que aquele ouro veio, porque ela foi analisar elementos que a gente chama de elementos traço, né, que é uma quantidade assim muito pequena, né, muito menos de 1% daquele material ou daquele elemento específico, e que às vezes está presente em determinadas minas de ouro no planeta. Então, ela conseguiu mapear, às vezes, o caminho de como esse ouro, para onde que ele passou. Por exemplo, o ouro que era minerado aqui em Ouro Preto, né, ou na região, né, de Minas Gerais, esse ouro, às vezes, né, eu não saberia dizer de cor, eu teria que pegar os artigos dela para saber qual elemento específico ela encontrou ali naquele ouro, né. É muito comum a gente ter prata e cobre junto com ouro,
tá? Isso aí em diversas minas aqui no Brasil, no Chile, né, na África, né, na Europa, onde seja. E ela conseguiu mapear como que esse ouro andou, né? Então ele foi, né, minerado aqui, né, foi tratado, criou uma moeda, sei lá, na Espanha, e essa moeda, para onde que ela andou? E isso a gente também tem começando a ser observado em pigmentos. Então, existem, por exemplo, pigmentos, o pigmento azul, existe um pigmento bem antigo que era o lápis lazuli, que é caríssimo, que era usado no Egito. Então, só que no Egito não tem minas de lápis lazuli. Da onde que ele veio? Então você consegue, né? Devagarzinho a gente consegue mapear aonde que aquilo foi minerado e você ter as rotas de comércio, né? Daquelas determinadas épocas. Então, assim, ó, é uma riqueza, às vezes, de informação, e aí você tenta utilizar uma combinação de técnicas e cada uma vai te trazer um pedacinho de informação ali. Uhum. Outra coisa muito interessante de falar para quem ouve a gente é que o fragmento que você falou, que é muito pequenininho, eu tava lá no laboratório e assim, parece um cisquinho de tão pequenininho que é. É literalmente um cisquinho o fragmento. Agora falando sobre a ciência forense, como a microscopia eletrônica auxilia na reconstrução de cenas de crime? Isso também é outra coisa muito interessante, né? E aí eu sou muito grata, né, pela oportunidade de participar, né? Atualmente a gente tem, né, uma rede mineira de ciências forenses coordenada pela professora Clésia Nascentes, do Departamento de Química, que congrega pesquisadores de várias universidades do estado de Minas e, o que é super interessante, congrega também nesse grupo peritos criminais, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil. Então, de novo, um trabalho realmente em rede, em conjunto. E, né, uma das coisas que eu estou envolvida já há algum tempo, e isso aí eu espero a gente ter em breve um pouco mais bem estabelecido, é, por exemplo, a análise de resíduo de tiro. Então, quando uma pessoa, né, dá um tiro em uma outra pessoa, o que acontece ali? A gente tem pólvora, a gente tem uma espoleta, e essa espoleta, na hora de eu atirar, ela vai incendiar a pólvora. Então, o que sai não é só a bala, porque eu precisei dessa explosão, né, dentro da minha arma para que a bala conseguisse sair. E nessa explosão, a gente tem a formação de partículas desse resíduo de espoleta com a pólvora. Então, uma das formas é a gente analisar esse resíduo que fica presente na mão do atirador, dependendo da distância, na própria pessoa também você acha, né, o resíduo dessa pólvora. E o que é interessante, uma das espoletas, a gente tem a composição dessa espoleta, é chumbo, bário e antimônio. Existem algumas outras espoletas que têm uma composição ligeiramente diferente, mas eu trabalhei mais com essa chumbo, bário e antimônio, e ela vai ter um aspecto fundido. Então, a gente consegue pegar amostras, né, tanto da pessoa ou do atirador, e analisar esse resíduo no microscópio eletrônico, porque a gente vai ver partículas, tipo uma bolinha que tem a cara, né, o aspecto fundido, da ordem de micrômetros, né? Lembrando que 1 micron é 1000 vezes menor do que 1 milímetro, então o olho da gente não consegue enxergar essa partícula, porque às vezes tem 5, 10 micrômetros, né? E ela é composta de chumbo, bário e antimônio. O que aconteceu recentemente? Como a microscopia é uma técnica cara e sofisticada, né? Os equipamentos são caros, você precisa de treinar um profissional especializado para operar aquele equipamento, a manutenção é cara. Existiam até recentemente técnicas químicas de química úmida, né? Mais simples, mais baratas, onde se analisava o resíduo na mão do atirador. Qual que é o problema? Às vezes,
existem esse tipo de técnica química que às vezes é utilizado. Eu tenho outros profissionais, né, ele detecta essencialmente a presença de chumbo, né? Só que a gente tem chumbo em pastilha de freio. Então, é muito complicado, às vezes, né, você ter certeza absoluta que aquela pessoa você associa àquele crime, né? E o que tem acontecido? Na Polícia Federal, o pessoal tem conseguido elucidar crimes com mais, vamos dizer, precisão, utilizando exatamente técnicas mais sofisticadas, entre elas a microscopia eletrônica. Tá? Então, e é muito interessante porque tanto as polícias civis quanto as federais também têm investido tanto na parte de equipar os seus laboratórios, quanto no treinamento dos peritos. Então, isso é uma coisa que, através da Rede Mineira de Ciências Forenses, a gente tem essa transferência e também capacitação dos peritos criminais, que é super importante porque você precisa realmente ter provas mais concretas, né? Então, devagarzinho, a gente vai conseguindo elucidar os crimes de uma forma, né, mais precisa ali. Porque você fala, olha, eu achei, né, realmente as partículas nessa pessoa, né? Então, assim, não tem sombra de dúvidas, né? Então, isso é muito importante, essa capacitação, que é esse trabalho em conjunto que a gente tem desenvolvido também. A exatidão, nesse caso, é essencial, né? Precisão e tal. E qual que é o papel da formação de profissionais e da adoção de técnicas tão avançadas, como a microscopia eletrônica, na melhoria da precisão das análises e julgamentos forenses? Né? E é exatamente isso. A gente tem já colaboração com a Polícia Civil há mais tempo, porque, né, aquilo que eu falei no podcast, né, anterior, que não basta você ter o equipamento, você tem que conseguir interpretar aqueles dados que foram gerados por aquele equipamento de maneira correta. Você capacitar um perito para que ele próprio possa utilizar o equipamento depois no laboratório de ciências forenses é fundamental, porque ele vai conhecer a história daquele material, né? E existe uma coisa muito importante, né, que eu acho que o pessoal às vezes, né, passa por cima ou esquece, você tem na área de ciências forenses uma coisa que chama cadeia de custódia. O que significa isso? É um segmento de quando, né, um perito aconteceu algum crime, o perito é chamado e vai coletar uma amostra. Então, aquela amostra, ela tem que ser seguida, né? Então, ela tem o que a gente chama de cadeia de custódia, porque ela foi coletada por quem? Ela foi coletada como? Né? Ela passou por que tipo de análise? Exatamente para garantir a integridade daquela prova, né? Então, às vezes, não é o papel do pesquisador de dar laudo, de forma alguma. Eu falei, não quero saber de laudo, né? A responsabilidade dos laudos é dos peritos criminais, porque eles conseguem montar essa história toda do que provavelmente aconteceu. Então, é muito mais importante, né, a gente capacitar os peritos para que eles próprios tenham condição de operar esses equipamentos mais sofisticados e de tirar as conclusões adequadas. Tá? Eu acredito que durante essa análise usada com a microscopia eletrônica, tem muitas dificuldades relacionadas à confidencialidade e à integridade das provas. Como é que funciona? Isso é super importante, né? A gente tem a questão do sigilo, e por isso que eu falei, não cabe a mim, pesquisador, eu nem quero saber o que é, né? Porque às vezes envolve realmente um assassinato, alguma coisa, então é o papel do perito, né? E a forma como a gente tem funcionado no Centro de Microscopia, a gente tem todo um desenvolvimento de um sistema de gestão que garante a confidencialidade daqueles dados. Então, o que foi criado no sistema de microscopia? Isso para qualquer usuário, não somente os peritos. A amostra chega, ela ganha um número, né, no centro de microscopia,
E o usuário é que vai saber o que aquele número significa. Né? Em relação à amostra dele, né? A história da amostra dele. E aqueles números vão seguir, né, exatamente dentro da, né, adquisição de imagem, e aqueles dados vão ser disponibilizados para o usuário, né? Então, assim, você não tem um nome de uma pessoa associada, o nome de um perito, o nome de um pesquisador associado. Então, somente o pesquisador vai saber a correspondência da amostra dele com aquele número dele. Então, é muito importante, e isso em qualquer laboratório de pesquisa. Imagina se eu estou competindo com um pesquisador, né, numa determinada área, e eu tenho acesso aos dados dele. Isso não é legal, né? Então, eu acho que nessa parte, isso é algo que, dentro da própria universidade, a gente tem que começar a criar essa cultura de confidencialidade de informações. Né, principalmente com laboratórios multiusuários, isso é muito importante, porque você vai acessar, você tem acesso a... Tanto é que a gente, né, assina um papelzinho de confidencialidade, todos os técnicos do Centro de Microscopia e professores, a gente tem um termo de confidencialidade ali. Então, isso é extremamente importante. Relativo a ambas linhas de pesquisa, a arte e pesquisa forense, quais são as diferenças na preparação das amostras para cada uma quando se utiliza a microscopia eletrônica? Isso é muito diverso, né? Então, assim, e a gente tem que pensar que arte e ciências forenses também andam juntas, porque a gente tem muitos casos no Brasil de falsificação de obras de arte também, né? Então, vai depender também das técnicas que eu preciso e do tipo de informação que eu preciso, tá? Então, por exemplo, os fragmentos de papel que você viu lá, né, de duas professoras da Belas Artes. Então, é um fragmento minúsculo, eu estava investigando a questão da tinta, do pigmento da tinta. Naquele caso específico, como a gente quer somente identificar o elemento químico, tá? A gente conseguiu colocar em cima de uma fita de carbono, né, e analisar sem maiores preparações. Se a gente agora vai para um outro equipamento que tem, né, mais sofisticado, né, um outro microscópio eletrônico que tem resolução maior e que me permite magnificações maiores, só para vocês terem uma ideia, o microscópio, né, que a Victoria viu, ele tem magnificações de até 100 mil vezes no máximo, né? O que a gente vai usar, né, agora para uma investigação mais detalhada, ele permite magnificações de 1 milhão de vezes. Então, talvez a gente precise depositar um filme, né, de evaporar um pouquinho de carbono em cima da amostra para ela conduzir melhor, porque eu tenho que pensar, eu estou incidindo elétrons, que é uma carga negativa. Papel não conduz. Então, aquela carga vai acumulando porque eu não consigo drenar o excesso de carga ali. Então, eu preciso depositar um filme condutor, carbono conduz, né? Para drenar o excesso de carga, para eu não correr o risco de localmente fundir aquele material. Então, as preparações de amostra, elas são muito variadas de acordo com o tipo de amostra que eu tenho, né? Então, por exemplo, as pinturas. Eu quero medir a espessura das camadas de tinta. Então, eu vou ter que pegar esse fragmento, eu vou ter que embutir ele em resina numa determinada posição para eu conseguir enxergar as camadas de tinta, né? Eu vou ter que lixar, polir essa amostra, depositar um filme de carbono condutor para depois poder observar. Então, os processos de preparação de amostras são extremamente variados. E aí é sempre assim, como que é a minha amostra, né? As características físicas, é um fragmento pequenininho, é um material isolante, é um material condutor, que tipo de análise que eu quero fazer e em qual microscópio eu vou analisar isso, né? Porque existem microscópios diferentes, então magnificações maiores
vão demandar um tipo de preparo, né? Magnificações menores, às vezes o preparo pode ser mais simples. Então, você tem uma variedade muito grande, então a conversa com o dono da amostra, né, é bem intensa para a gente entender o que a pessoa quer extrair de informação daquela amostra. E para finalizarmos esse bloco sobre suas pesquisas, tem alguma pesquisa que você gostaria de começar a trabalhar? Ai, tem muitas, né? Então, tem uma delas que eu estou envolvida, né, que o meu aluno de mestrado vai defender a dissertação esse ano, que tem a ver com essa ideia de eu identificar o estudo de proveniência, né, eu identificar da onde que aquele material veio, que eu estou para ir agora no Paraná fazer uma medida com um colega, né, o professor Leonardo Lagoeiro, que foi professor na UFOP, agora ele é professor e diretor do Centro de Microscopia da Universidade Federal do Paraná, é geólogo, né? E é uma amostra muito interessante que é um mineral, é uma alexandrita, né, um crisoberilo, que cresceu e foi envolvido por uma esmeralda. E aí a gente está estudando não somente como que esse material, né, então a parte toda que a gente chama de microanálise, que é a identificação da distribuição dos elementos químicos, é a dissertação de mestrado desse aluno, mas existem outros minerais presentes naquela amostra. E aí, né, o Breno, que é o aluno de mestrado, ele está fazendo a identificação dos minerais. Isso não é trivial, porque às vezes você tem minerais muito pequenininhos no meio dessas amostras, porque isso cresceu alguns milhões de anos atrás, né? E de uma determinada forma. Mas a gente está interessado também como que esses cristais eles estão orientados entre si. Então, a gente está, né, tentando entender um pouquinho da cristalografia desse material. Então, como aconteceu a formação desse material, né? E aí a gente precisa da ajuda de um geólogo, né? Porque a parte física eu entendo, mas a parte de como isso aconteceu, por isso que esse trabalho em conjunto é importante. E a gente conseguiu algum resultado bem interessante, isso pode ser estendido para o estudo de outros tipos de minerais também. Né, que eu acho que, né, a gente está num estado minerador, né, Minas Gerais aí no caso, então são interesses aí, né, e a gente vai aprendendo, né, então estou aprendendo bastante coisa sobre geologia também. Então acho que o tempo inteiro é estudar, aprender, né, o mundo é extremamente interessante, com muita coisa aí a ser aprendida, a gente sabe muito pouquinho. Agora vamos passar para dicas e curiosidades. Como já conhecemos sobre suas pesquisas e no episódio passado, a sua trajetória, quais dicas você daria para quem quer trilhar o mesmo caminho que você? Acho que a primeira coisa é a gente ser curioso, né? E não desanimar muitas vezes, porque, né, exige muita resiliência, né? Você precisa de estudar muito. E isso também, estudar muito, né? Estar aberto a outras coisas também. Olhar o mundo à nossa volta, basicamente é estudar muito, 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 muito. Faz parte da vida. Agora eu vou fazer um bate e volta, aí eu vou te perguntar e você me responde bem rapidinho. Livro preferido? Agora eu tenho o livro do Richard Rhodes sobre The Making of the Atomic Bomb. Fantástico. Música? O Philip Glass. Filme? Cantando na Chuva, que é divertido. Uma pessoa que se inspira? Tem muito. É difícil falar. Uma delas é a reitora lá do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, com certeza. Mas tem muita gente inspiradora aí pra gente. Algum esporte que você acompanha? As ginastas ontem foram maravilhosas. Sim, foram mesmo. Foi mesmo. O que gosta de fazer nas horas vagas? Cuidar do jardim. Bastante gente que veio aqui fala que gosta de cuidar de plantas. De planta. E a última curiosidade é que você fala 6 idiomas, contando com português, alemão, francês, holandês, espanhol e inglês. O que te motivou a falar tantas línguas?
Eu nasci bilíngue, né? Então eu fui criada falando português e alemão em casa. E é o que eu falei, eu sou curiosa. Então, por exemplo, mandarim ainda está na minha listinha de aprendizado também. Muito legal. Carla, queria muito agradecer você por ter aceitado conversar com a gente. Nossa conversa foi muito boa, muito legal para quem está escutando a gente. Você é uma professora e pesquisadora que contribui muito para a física, para a ciência. Tem alguma consideração final, alguma coisa, alguma mensagem que você queria deixar? Eu queria agradecer muito e talvez para as novas gerações aí não desanimem, porque tem muita coisa para descobrir, né? Então, tem emprego? Tem muito mais serviço do que emprego. Mas não desanimem, porque se a gente pensar nas oportunidades, né, a vida é difícil para todo mundo, né? Então, o principal é a turma não desanimar e seguir em frente. Agora, queria agradecer a você que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. Estamos no Instagram também. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados e ter a oportunidade de fazer perguntas. É claro, além de outros conteúdos incríveis sobre a física. Então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro assinado por Júlia Manata, Vitória Amaral e Victória Alves. Edição de Victória Alves. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras Fafiche UFMG.